Bom dia, alunos do 7º ano A, B e C, tá? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje nós teremos mais uma aula de arte. A gente vai dar início ao capítulo 6, tá? Do livro de arte. E aí eu convido todos vocês a abrirem o livro lá na página 15. Só ressaltando que a professora Karen trabalhou o capítulo 5, ela deixou uma atividade, tá? Eu ainda estou recebendo essa atividade, então você aluno, aluna que não entregou a atividade, tá? Que a professora Karen passou, que foi da pesquisa, e a caixinha, né, que vai ser produzido para você colocar algo que seja muito importante para você, como se fosse um baúzinho do tesouro, tá? E aí eu tô recebendo essas atividades ainda, beleza? Então, página 15, o sino da minha cidade. Com certeza, todo mundo já ouviu, né, em diversos momentos, um som do sino, né? A gente vê que na nossa cidade mesmo, a gente ouve sino. Quando, por exemplo, quais os horários que toca o sino na matriz, né? 6 horas da manhã, 15 para as 6, 6 horas, né? Meio-dia, né? E aí, o que acontece? Cada horário desse, crianças, ele tem um chamado, né? Quando o sino toca, os fiéis, eles logo entendem o que? Vai iniciar a Santa Missa. E mais só, crianças, que os sinos, eles não têm um único, tá? Um único sentido quando é tocado um sino. Ele tem diversos sentidos. Vocês sabiam que quando morre uma pessoa, principalmente nas aldeias ou em cidades históricas como as cidades de Minas Gerais, e até mesmo aqui na nossa cidade eu já ouvi muito isso acontecer, né? Morreu alguém e aí aquela pessoa era um fiel católico, né? E aí o que acontece? Lá o sineiro vai e bate o sino, né? E aí esse bater do sino é diferenciado quando ele está se falando, está se comunicando que alguém faleceu, tá? Então, a linguagem do sino é uma linguagem que tem vários significados, tá? Você ouve o bater de um sino de um jeito, é para dar início à procissão, é para dar início à missa. Outro som diferente, tá? Daquele mesmo sino, conforme o sineiro bata, né? Ele vai ser o quê? Vai ser comunicando algo. Alguém faleceu. Se foi mulher, é tocado de um jeito. Se foi homem, é tocado de um outro jeito o sino. E se foi criança, também é tocado diferente, tá? Então, essas são as linguagens do sino que a gente precisa conhecer para entender, tá? A cidade de Minas Gerais, crianças, é uma cidade histórica, né? E lá a questão da arte, a questão dos costumes, eles são muito preservados, né? E aí, nas cidades históricas de Minas Gerais, tem ainda até hoje os sinos, né? Que quando a comunidade ouve esses sinos, eles começam, tá, a entender, a interpretar o que aquele sino tá tocando, quer dizer, naquele momento, tá? Então, a gente percebe o quê? Que o sino, ele faz parte de uma paisagem sonora, assim como o canto dos pássaros, né? Se você for observar, os animais, eles têm, né? Eles produzem sons. O cachorro, quando ele late, ele está produzindo som. O gato, quando mia, está produzindo som. Os pássaros, quando cantam, estão produzindo os sons. Então, tanto o sino das igrejas
quanto os animais, tá, que produzem sons, eles estão o quê? Se comunicando, estão nos dando o quê? Estão nos dizendo alguma coisa, não é isso? E aí essa questão aí desses animais e do sino da igreja, eles fazem parte da paisagem sonora que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Se tiver alguma dúvida, podem me mandar no meu PV depois. E aí a gente começa, né, na página 15, como eu falei, nós temos aí a imagem de um sino, né, o sineiro, para tocar este sino. E aí nós temos duas questões, que essas questões elas precisam ser refletidas por vocês. Você já prestou atenção no som dos sinos da sua cidade? Quais são as possíveis funções desses toques? Tá? E aí, crianças, nessa pergunta, você precisa, tá, ter prestado mais atenção. E aí eu convido todos vocês, a partir de hoje, você ficar atento, tá? Quando o sino toca. E aí você vai perceber que as batidas do sino, dos horários, também são diferenciados. Dependendo da linguagem que o sino queira falar, né, queira mostrar, vai ser um toque diferente, tá? Se não costuma ouvi-los, que outros sons marcantes você escuta no seu dia a dia? O que eles significam para você? E aí essa segunda questão aí, a gente vê, né, a questão que nós estamos rodeados de sons, diferentes sons. A gente ouve músicas, diferentes tipos de música. A gente ouve barulho de alguém que está trabalhando numa construção, né? De alguém que está martelando, alguém que está assoviando, alguém que está ouvindo os pássaros cantar, a gente ouve os sons. E aí, se você vai para o mar, para a praia, por exemplo, você ouve ali o barulho do vento, ouve o barulho das ondas do mar. E tanto o vento quanto as ondas, eles têm sons diferentes, tá certo? Na página 16, nós temos aí, né, o significado do sino, da palavra sino, tá? Um repórter musical. E aí nós temos essa imagem aí, que é de um sino, tá? Que ele está no Museu de Hermitage em Moscou, na Rússia. E aí, crianças, o que é que a palavra sino, ela significa? A palavra sino, ela vem do latim signale, que significa sinal. No passado, quando não havia rádio, TV ou internet, esse instrumento era uma ferramenta fundamental para sinalizar fatos e anunciar informações. Então, antes de vocês nascerem, tá? Antes de muitas pessoas, né, nascerem, o sino, né, ele tinha esse significado, porque não de comunicar muitas coisas, de sinalizar aquilo que ele queria anunciar, as informações. Por exemplo, há muitos anos atrás não se tinha TV, não se tinha rádio, não se tinha internet, né? O WhatsApp, então, as redes sociais nem imaginava ter. Então, tinha que ter algo, né, que pudesse falar uma linguagem, falar algo para a população ou para a aldeia, tá? E aí, quem era ou que objeto era esse que era responsável? O sino, né? Mas o sino, ele precisava de alguém tocá-lo, alguém lá puxar, né, e tocar. E aí este sino, ele ia dar uma informação para aquela população. Eu quero convidar vocês a lembrar de, além do sino da igreja, nós temos um sino na nossa escola. Quando bate o sino, para que é? Se é 7h15 da manhã,
quando bate a campa, como a gente chama, né, que é um sino lá na escola, o que é que acontece? Tá chamando os alunos, os professores para a sala de aula. Quando termina um horário, bate novamente, né? Quando tá para terminar aquele horário ali, bate o sino novamente, dizendo o quê? Que terminou uma hora de aula e vai começar outra. E assim sucessivamente. Vejam aí que a gente já encontrou no nosso dia a dia, tá? Sons diferentes do sino. O curioso é que ainda hoje os sinos de igreja continuam desempenhando essas funções em muitas cidades do interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais. Então, crianças, não mudou tanto, né? De 200 anos para cá, né? Ainda é curioso que o quê? Essa questão do sino ainda existe. O sino ainda é um objeto da igreja, tá? E que tem essa função de dar uma informação, de comunicar algo, de chamar os fiéis para a missa, de comunicar que alguém faleceu, enfim, diferentes situações, e que o sino, né, ele nos dá essas informações. Essa imagem aqui, crianças, é uma imagem, né, do maior sino que já foi construído no mundo. Ele está localizado lá em Moscou, tá, na Rússia. Então, este sino é o maior sino feito até nos dias de hoje, foi o maior. Então, quando vocês forem à Rússia, que vocês estiverem viajando, aproveitem para passar lá perto da igreja, da matriz da Rússia, que você vai encontrar o maior sino. Sabe quanto ele pesa? 202 toneladas, é um levezinho, e mede 6,14 metros de altura por 6,60 metros de diâmetro. Curiosamente, qualquer sininho faz mais barulho do que ele. Incrível, né, gente? Então, como a gente vê aí que a questão, né, dessa produção do sino, né, desse objeto que tem uma importância muito grande em uma cidade. Aqui nós temos uma imagem, tá? E esta imagem, ela está mostrando o quê? Na cidade mineira de São João del Rei, são organizadas batalhas entre grupos de sineiros posicionados em várias torres da igreja. Então você vê aí que tem alguns homens, né? Eles são sineiros, e aí eles travam batalhas, tá? Mas com qual objetivo será que esses sineiros eles travam essas batalhas? O objetivo de quê? Quem vai vencer o grupo que fizer os sinos girarem em torno de si por mais tempo. Então, um sino desse, crianças, não é nada leve. Não sei quantos aqui já tentaram bater o sino lá da escola, né, na hora, em qualquer momento. Alguns já fizeram isso e vê que é pesado, né, para puxar ali o sino para bater, é pesado. Agora imagine um sino de uma igreja que é bem maior do que o sino da nossa escola, tá? E que ele, para alguém fazer esse sino girar em torno de si, tá? E aquele que consegue girar mais tempo, esse é o vencedor da batalha. Então a gente vê o quê? Que certos toques de sino, a população sabe imediatamente se morreu um homem, uma mulher ou uma criança, ou então se é hora da missa ou de uma procissão. É possível saber até se houve um incêndio ou outro desastre. Por tudo isso, o sineiro, isto é, aquele que toca o sino, é uma espécie de repórter da cidade. Interessante, né, isso? Como é que a gente começa a observar, né, o sino a tocar, e aí a gente vê o quê? Que este sino, né, ele tem uma linguagem diferenciada. Se morreu uma criança, o toque deste sino, ele é diferente de quando morre um homem, uma mulher, ou até mesmo aconteceu um incêndio, né, um desastre.
ok? Então, hoje é a hora da missa, da procissão. Todos esses momentos, os toques são diferenciados. E a comunidade observa isso e, como é tradicional, já sabe, né, já interpreta quando essa linguagem do sino, né, quando toca. Ok? Então, minhas crianças, a gente para por aqui, tá? Eu espero que vocês estudem bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu PV, tá? Respondam as 2 questões, me mandem aí no meu PV, tá? E para quem ainda não entregou os trabalhos que a professora Karen passou, por favor, entregue, que são trabalhos avaliativos. Beleza? Fiquem com Deus e bom dia, bons estudos para vocês.